Opa, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias, começando mais um Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas, versão diurna, versão com a obra aqui do lado de casa. Quem acompanha o Primatias sabe do que eu estou falando. Eu tenho hoje o prazer de receber um grande jovem mestre, que já está há um tempo aí fazendo muito aí, não só pela cultura e música brasileira, especificamente periférica brasileira, mas também pelo jornalismo. E agora acabou de juntar as duas coisas numa coisa só, transformando o podcast que ele tinha com outros amigos num portal para cobrir essa cultura periférica brasileira e talvez tenha conexões com essa cultura periférica no resto, para além do Brasil. Né? Vou chamar agora aqui com o maior prazer o grande GG Albuquerque, está lá no Recife e vai contar a história do Embrasado, também a história dele. O Embrasado era um podcast, continua sendo, mas virou esse portal que estreou essa semana. Vamos ver qual é, não só do trabalho dele, mas também o que ele está aprontando com esse novo portal. Pronto, olha ele aí. Fala, GG. E aí, Matias, tudo certo? Tranquilo? E Tudo agora? ótimo. Melhor ainda agora, né? Que finalmente botou o filhote no ar em grande estilo, hein? Nossa, cara, nem fale. Há Dias quanto de tempo aí tá? trabalho. Há quanto tempo que o Embrasar, o portal, cara, que coisa, né? Sabia que portal só existe no Brasil, né? Esse nome, né? Esse conceito de portal. Mas desde Sim. quando que vocês estão pensando em transformar o Embrasado nesse portal e Cara, como começaram a transformar isso? faz tempo. Pra você ter ideia, esse edital saiu o resultado. A gente tá fazendo isso com o edital da Petrobras Cultural, chamado Música em Movimento. O resultado saiu há pouco mais de um ano. O resultado. Então, assim, já é uma vontade antiga, porque o Embrasado começou como uma festa. Eu e Igor, a gente se conhecia de música independente em Recife e tal, mas a gente tinha interesse por música de periferia e tal. E aí, conforme a gente se juntou, se conheceu e criou amizade, essas pesquisas foram tomando mais corpo e a gente queria compartilhar isso, né? Queria mostrar para as pessoas. E aí foi quando surgiu a festa. Era realizado no edifício Texas, que é um prédio antigo, era, né? Não existe, fechou. E tinha um bar que tinha atividades culturais também. E era aberto para a rua, assim. Não era uma coisa fechada, ele era aberto para a rua. E a gente foi Isso, que tocando ano? em 2018. Tá. 2018. E eu sou jornalista, Igor não é, mas ele é pesquisador, ele estuda ciências sociais, é designer e fotógrafo, então algumas pautas que eu fazia como jornalista freelancer, é, ele estava junto também, trabalhando comigo e ajudava a elaborar. Por exemplo, fiz uma série de reportagens sobre o brega funk, a história do brega funk para Vice. Igor foi quem fez as fotos, estava comigo e apresentou isso comigo, acabava ajudando em algumas entrevistas e tal, participava. Então a gente sempre estava próximo e queria, e a gente adorava, gosta de fazer as festas, de tocar e tudo, mas a gente queria mostrar essas coisas de uma outra forma também, né? Porque a festa é uma coisa limitada, de certa forma, né? Você tem que tá ligado à pista de dança. Então não é toda a pesquisa que você pode colocar ali. E aí a gente queria fazer uma discussão jornalística mesmo, até porque a gente acredita de fato no jornalismo, né? O jornalismo é um exercício de cidadania, eu venho falando isso bastante, assim, apesar das críticas que a gente tem. Acho que vale a pena repensar sempre as práticas de jornalismo. E aí foi quando a gente começou a botar isso para frente. Primeiro a gente começou com um podcast já independente mesmo, o podcast Embrasado, que já tem um pouco mais de um ano. E aí, logo depois, a gente foi aprovado nesse edital. E aí foi quando a gente tava só esperando, né, as coisas acontecerem para poder organizar do jeito que a gente queria e receber por isso também, né? Receber minimamente pelo trabalho. Mas vocês começam a pensar no portal a partir do momento que sai o resultado. Não, antes. Até porque a gente teve que fazer o projeto, né? Claro, Tipo, claro. foi uma vontade que surgiu quando a gente tava junto, tipo, quando a gente começou a fazer alguns trabalhos, eu e Igor, principalmente. E aí a gente foi tentando editais, a gente tentou o Funcultura, por exemplo, que é um edital lá de Pernambuco.
acho que tentou Natura Musical também, nem lembro Tu mais. não tá no Todos eles acho que Recife, não? apareceram. Tu tá aqui? Eu tô em São Paulo. Ah, pô, eu apresentei, eu acredito que tu tava no Recife, pô. Ah, lá e cá, né? Aham. Mas tu tá desde o começo da quarentena aqui? Tô. Caraca. Eu vim porque eu fiz a curadoria de uma mostra, né, de música lá pro Sesc Santo Amaro, Sim, que sim. era Periferia e Invenção. E aí, foi, na semana do Periferia e Invenção foi quando teve essa quarentena mesmo, assim, quando começou a fechar as coisas. Aham. E aí eu acabei ficando por aqui, porque minha mãe mora aqui, minha namorada mora aqui, e aí, né, fiquei com elas. Pode E, crer. assim, meus trabalhos lá acabaram só sendo remotos, então fiquei por São Paulo mesmo. Aham. Bom, mas continua, desculpa. Não, então é isso. O projeto surgiu conforme a gente foi. Essa amizade da gente foi crescendo e o interesse mútuo, assim, um instigando o outro em pesquisas e tal. Uhum. Nesse período eu também já fiz um monte de coisa para alguns sites, né, como freelancer, colaborador e tal, mas a gente queria o nosso projeto, né? Uhum. E aí a gente pensou nisso e foi tomando corpo conforme a gente ia escrevendo para os editais. E aí, por que que foi um portal? Por que que não foi simplesmente transformar o Embrasado em um podcast, ou virar um site, ou virar um acesso? Por que um portal? E também Uhum. quem são as pessoas que apareceram nesse percurso? O portal, acho que primeiro porque a gente queria escrever, a gente queria escrita, mas a ideia da gente do portal ela é aberta a todo tipo de conteúdo, assim. Por exemplo, tem uma matéria agora lá que é sobre o Baile da Paz em Recife, que são bailes de galeras que nos anos 90, início dos anos 2000, rolavam esses bailes com galeras de cada bairro e as pessoas eram rituais de briga, né? Como tinha no Rio de Janeiro, por exemplo, os bairros de Uhum. corredor. E isso foi se intensificando, foi ficando mais violento esses bailes e tal. E a ideia do Baile da Paz é justamente pacificar essas turmas, né? Vai todo mundo lá, mas tentar manter uma paz, uma harmonia. E aí tem uma matéria lá no site agora que é muito focada em foto, é quase um ensaio de fotos no Baile da Paz, né? Tanto Uhum. texto. Tem um vídeo também que a gente fez com o MC Leozinho, que é o pioneiro do Brega Funk. A gente vai ter coisas com vídeo, várias coisas com vídeo, além do podcast. Então é meio que a ideia do portal da gente é meio que uma central de conteúdos jornalísticos que podem ser abordados de diversas formas, né? Uhum. Uhum. E aí quem foi surgindo? Uma equipe muito pequena, até porque a gente está pensando em outras iniciativas, né? Mas a equipe central do projeto é eu, GG, Igor Marques, que também escreve, e aí nosso editor, que é quem organiza tudo, a gente passa para ele, ele revisa e tal, Rodrigo Édipo. Aí tem o nosso produtor executivo, que foi quem ajudou a organizar tudo, um cara muito competente, que é Igor Jatobá. E aí agora, quando o projeto virou, a gente conseguiu chamar algumas pessoas, né? Chamou a Buriti Comunicação para fazer assessoria. Tem Rafa, que é nosso designer, e tem Manu, uma pessoa também trabalhando com redes sociais, né? Porque a Uhum. gente não consegue dar conta de tudo, é muita demanda. Claro. E aí vai chegar mais gente também, que o que a gente queria fazer também é que não ficasse concentrado somente em nós, né? A gente quer trazer mais pessoas, mas a gente ainda não tem, né, capacidade para isso. E aí, com o edital, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma mais legal. A gente vai abrir uma chamada pública para as pessoas nas 5 cidades que a gente está trabalhando, né? Que são Uhum. Salvador, Recife, Belo Horizonte, Belém e Rio. A gente vai abrir uma chamada pública para escolher em cada uma dessas cidades uma pessoa para escrever, sendo remunerada por isso, né? Escrever sobre as cenas locais, dando prioridade a critério, a diversidade de gênero e também a pessoas que moram em zonas periféricas, né? A gente Legal. quer trazer essas pessoas. Uhum. E por que essas cidades? Tem a ver com o edital? Tem a ver com o edital e também eu acho que o edital tinha umas cidades, umas capitais que eram priorizadas, assim, que a Petrobras Cultural tinha ações, mas também eram capitais que a gente se interessava muito na pesquisa já. Igor
tem um conhecimento enorme, assim, de músicas da região norte, principalmente do Nordeste também, mas é um cara que sabe muito disso e principalmente dessa cidade. Eu também já tenho interesse e uma admiração profunda pelas coisas que são produzidas em Belo Horizonte. Já tive lá a convite do Observatório do Funk, e conheci o pessoal do lado da Favelinha, um centro cultural, né? Muito importante lá do Complexo da Serra, que é o maior complexo de favelas da América Latina. O segundo maior, na verdade, acho que perto só para Alemão. E é isso, sabe? Então, tinha a ver com a questão burocrática, mas também casou com os interesses da gente. Uhum. E esse pessoal que você citou nominalmente aí, eles estão todos geograficamente onde? Todos no Recife ou... É todo mundo de Recife, mas o nosso produtor Jatobá, ele tá em São Paulo, ele tá morando em São Paulo. Tá. Mas todos são pernambucanos? Sim, sim. Tá. Aqui. E se você pudesse incluir mais alguma cidade nessa, você incluiria ou você acha que dentro dessa régua que vocês estabeleceram, essas praças Cara, são as principais? acho que no momento essas são as principais, mas assim, a gente está aberto. Embora essas cidades sejam os focos, a gente tem liberdade de pautar coisas de outras cidades. Ah, legal, Sabe? legal. Se quiser O fazer Igor até alguma coisa em fez uma matéria bem Manaus. legal, assim. Ele acabou de fazer uma matéria sobre cenas de uma cena chamada Beiradão, que é uma cena bem antiga, mas que se atualiza, que é de músicas que aconteciam em festas de comunidades ribeirinhas de Manaus. Uhum. Demais, demais. Mas antes de continuar no Portal Enbrasado, vamos falar um pouco de ti. Uhum. Quando tu começa a se interessar por música e por jornalismo, o que apareceu primeiro? Música apareceu primeiro, Uhum. Você mas lembra do primeiro momento que você falou assim, cara, eu, é isso que eu eu quero. lembro, assim, minha família é muito musical, né? Meus pais eram separados, mas ambos muito musicais, cada um nos seus estilos, assim, e muito diversos também. Hoje eu começo a perceber o quanto isso foi importante. Minha mãe era fã de Caetano Veloso, herdei dela, assim, um box com CDs de Caetano. Muito fã de Caetano Veloso, mas também tinha DVD de Calcinha Preta em casa. Meu pai, muito fã de Metallica, muito fã de Racionais e muito fã de Fundo de Quintal. Muito fã de Chico Sainz também. Uhum. Então eu cresci ouvindo muita coisa diferente, né? Uhum. E também cresci tendo contato com jornalismo, porque o meu avô, ele era radialista na, na Rádio Jornal, que é um grupo que faz parte de um grupo que tem o Jornal do Comércio, que foi onde eu trabalhei e tudo. E então todo dia tinha jornal lá na casa do meu avô e meu pai trabalhava com meu avô. Era assistente do programa, então, assistente de produção. E então eu sempre tinha contato com o jornal, assim, sempre tinha jornal para ler. Meu pai assinava a Veja e eu acho que ele não assinava a Carta Capital, mas ele comprava com frequência a Carta Capital. Então, tipo, tinha muita coisa. Uhum. E aí, quando fui entrando no ensino médio, tendo que pensar em vestibular, eu já estava muito interessado em música, em pesquisar e tal, e comecei a me interessar também por jornalismo musical e foi quando eu disse, cara, eu quero Uhum. jornalismo para ser jornalismo de música. Então, antes de entrar, antes de cursar vestibular, eu já estava pensando nisso. Tipo, o primeiro ano do ensino médio, que é o Isso quê? em que época? Pois é. Deixa eu ver. Eu entrei na universidade em 2014, 15, 16, 2011, 2010, mais ou menos, Uhum. Uhum. quando E aí, começou esse interesse. mas um interesse que tinha a ver com, quero escrever sobre música, ou quero aprender mais sobre música, ou quero falar Se sobre coisas que misturou, ninguém está falando, tudo isso. misturou, porque isso de falar sobre o que ninguém estava falando só um pouco depois, Aham. mas era aprender e sim e falar sobre música, porque assim que eu disse, não, eu quero fazer isso, eu comecei um processo de pesquisa muito disciplinada e rigorosa, sabe?
eu ficava vendo, sei lá, os discos essenciais importantes e e eu ouvia de tudo, assim, sabe? De, sei lá, black metal, a samba, a jazz, tudo isso eu ouvia. Uhum. Mas tu chegou a publicar alguma coisa antes de optar? Tipo, teve algum blog? Tive blog, participava de fórum, de música, tudo isso eu fiz muito, foi escola. Eu tive um blog, assim, adolescente, pequeno ainda, que ficava, tipo, levava a sério, sabe? Ficava escrevendo mesmo, assim. Tipo, Aham. botava uma hora dedicava um tempo do meu dia para isso. E que tipo de música que tu cobria? Tudo, tudo. A princípio, mais rock, assim. Rock, sei lá, mais clássico, sabe? Rock dos anos 70, tudo, 60. Mas eu tinha isso na minha cabeça de que se eu ia ser um profissional nisso, eu deveria conhecer tudo. Nessa grande utopia, né? Aham. Nunca vai conhecer tudo. Mas acho que isso foi uma coisa muito central, assim, cara. Eu comecei a comprar disco também, eu descobri os sebos de Recife e comecei a comprar disco. Aí eu comprava disco de tudo, assim, tipo, de Chico Buarque a Sepultura. E por aí, Miles Davis. Mas aí eu comecei a perceber. Nesse momento eu não gostava ainda muito de funk, eu não era muito ligado em funk, apesar de ter contato direto na escola, assim, com o brega funk principalmente que estava surgindo. E eu comecei a despertar para o funk também, logo na esteira desses gêneros mais canônicos e tal, né? Porque foi quando eu estava começando a ouvir o funk e eu comecei a associar o funk à radicalidade política e à crueza do punk. Uhum. E aí depois, isso mais pra frente, isso foi se refinando, né? Entender o funk enquanto uma coisa, questão musical, não só uma questão social. Uhum. Mas quando é que você começa a sair dessa? Porque, assim, pelo que eu estou entendendo, esse teu blog aí, os primeiros blogs, não era jornalístico no sentido noticioso, né? Você não entrevistava, você não. Não, não entrevistava, É não. uma coisa muito mais de escrever sobre música, Eu pesquisar sobre um comecei determinado ainda, disco e eu ainda escrever sobre aquele disco. comecei a fazer umas entrevistas. Eu lembro uma entrevista que eu fiz com a banda de Recife, de rock psicodélico, tá? A Anjo Gabriel, que até existe Sim, ainda. Assim, sim, meio tô ligado. parada, mas existe. Muito boa a banda. Mas acho que aí foi quando eu comecei a entender jornalismo, né? Coisas Uhum. jornalísticas e tal. Mas Uhum. era muito ainda pesquisando e falando sobre coisas, sei lá, Beatles, digamos. Aham, aham. Psicodelia brasileira, né? Dos anos 60, 70. Gostava muito, sempre fui muito interessado nessas coisas, raridades, assim, de música brasileira. Aham. Mas era essa coisa mais, né, essa pesquisa e uma coisa mais antiga mesmo. E isso era, a gente está falando de uma época que, ao mesmo tempo, os anos PT estavam no auge, né? Uhum. Tipo, ali é uma época que todo mundo estava com dinheiro no bolso, todo mundo Sim, feliz, o Brasil vivendo o contrário do que a gente está vivendo hoje. sim, Cultura total. super valorizada, todo mundo abrindo espaço para a cultura, todo tipo de cultura. Ao mesmo Pois tempo, é. na internet, você tinha um momento que era o blog de MP3, e aí tem todo aquele momento Loronix, né? Dos um monte Nossa. de gente desenterrando raridade. Eu lembro quando eu começo a me interessar com essa coisa de raridade na internet, basicamente no momento que a banda larga acontece, que é a virada do século, que você podia baixar qualquer música, qualquer disco, só que não tinha um contexto, né? Sei Uhum. lá, eu lembro quando eu baixei todos os Etiopix, né? Nossa, Sim, que parada foda, mas não vinha um encarte, né? E aí tem esse segundo momento, que é quando entram os blogs de MP3, que tinham heróis, cara, não sim, tem outra palavra para falar, cara. Porque tipo, tinha uma galera que ficava indo atrás dos discos da Rita Lee, os discos do, enfim, né? De sim. As coisas qualquer, mais manjadas. exato. Eu lembro de um, cara, que eu acessava, que era. Ainda tem.
Muro do Classic Rock. Apesar do nome Classic Rock, tinha de tudo, cara. Tipo, as discografias completas, assim, organizado, tudo. Eu ficava, nossa senhora, cara. Assim, esses caras, como você disse, heróis, não tenho o que dizer, né? Pois é, e aí você tinha uma oferta muito grande de coisas sendo oferecidas, né? Uhum. E um momento político e cultural do Brasil super a favor. Mas, ao mesmo tempo, você entrou na faculdade de jornalismo e sei lá, não sei como foi a tua experiência, mas você se liga que o que está acontecendo na faculdade não é exatamente o que está acontecendo na vida real. Quando é que você se ligou que aquele jornalismo não era o jornalismo que você ia seguir? Por eu ter essa proximidade com jornalismo, assim que eu falei pro meu pai o que eu queria, ele disse, beleza, mas vamos... Eu já frequentava a rádio que meu avô trabalhava e tal. E aí ele disse assim, não, vamos lá, você conversar com o pessoal que é jornalista, né? E aí eu já sabia que... Eu já imaginava uma realidade difícil, assim, nunca esperei que ia ser fácil, nunca me vi trabalhando em televisão Hum. ou num grande jornal, assim. Porque eles me disseram, cara, você vai fazer jornalismo? Boa sorte. E eu já estava bem... Tava, assim, entendia as coisas. Eu não... Eu vi muitos colegas, assim, de turma se desiludirem, né, com a profissão e tal. Eu Uhum. não, porque eu acho que eu já tomei esse banho de água fria antes. Mas eu nem estou E falando especificamente dessa coisa que do recebe mercado. mal e tal. Estou falando mais em termos de linguagem. Porque esse Ah, sim. jornalismo que é ensinado nas faculdades ainda tem aquela coisa, não, porque na internet é desse jeito, como se a internet ainda fosse um clubinho, ainda fosse uma coisa que Entendi. só os jovens usam, e hoje você tem uma dinâmica completamente diferente, né? Não estou falando de hoje, 2020, mas desde essa época já era Mas assim. eu acho, para mim, Matias, a minha formação, ela não, eu nunca vi ela muito prática, pelo menos no começo, nunca vi ela muito prática, assim. Eu acho que os professores da UFPE também já tinham uma noção de como o mercado estava fudido, já era uma coisa mais para outros rumos mesmo, assim. Uhum. Eu lembro que, então eu fui tipo descobrindo o funcionamento, assim, entendendo melhor o mercado e a linguagem na prática por fora, sabe? Por interesse próprio, assim. E não, eu não falo isso falando mal, sabe, dos professores da universidade. Foi só... É uma coisa muito específica, né, também. Tipo, o jornalismo de música. As pessoas, assim, não todas as pessoas se conhecem, né? Porque é uma coisa específica. Uhum. E aí eu acho que eu fui descobrindo meio que por mim mesmo. Eu já acompanhava vários jornalistas assim por internet, já via participava, sei lá, da comunidade da BIS quando estava com muitos jornalistas ainda, né? Hoje em dia não tem mais, né? Mas eu começava a entender, fiz amizades com jornalistas, é... e aí eu fui entendendo melhor e assim até a linguagem e isso, esse incômodo com a linguagem com que é tratado, e tal, isso não tinha em mim naquele momento, porque naquele momento eu também não era a pessoa que eu sou hoje no sentido de alguém que está querendo mais coisas densas, querendo mais pesquisa e tal. Isso surge bem mais para frente também. É, isso surge a partir do momento em que eu começo a entender mais de música e a partir do momento em que eu começo a ficar mais crítico mesmo, assim, com a imprensa, com o modo como a cultura é pensada, tratada. E aí, por eu também ter sempre ter tido essa coisa independente, assim, aí é quando começo a fazer as minhas próprias coisas. Mas tem apesar dessas limitações, assim, do jornalismo mais tradicional, comercial e tudo, eu estava trabalhando no Jornal do Comércio, estagiando, né? Eu nem gosto de dizer que era estágio, porque o que eu trabalhava lá, bicho, porra, eu nem digo que foi estágio, foi trabalho mesmo. E sei que meus editores vão de concordar. Uhum. Os meus editores eram muito abertos assim para
para as coisas novas e diferentes. Eu fiz coisas no Jornal do Comércio, eu fiz coisas da cena noise de Recife, a cena de ruído de Recife e tal, e rolava no jornal, cara. Uhum. O lema do meu editor era matéria pronta é matéria publicada. Então eu corria para a matéria ficar pronta, assim, mesmo que às vezes tivesse que terminar em casa e tal. E era jornal impresso, né? Tipo, precisa preencher. Tantas páginas. Imagina, sexta-feira, fechando, né? Fechando todo o fim de semana e segunda. Tem um espaço lá vazio. Tem um texto pronto? Já, né? Então eu ia Total. fazendo, sabe? E o Marcelo Pereira, que era um dos meus editores lá no Caderno de Cultura, era um cara que ele fez muito pelo Mangue Beat, assim. Ele era muito próximo dos caras do Mangue Beat e colocou o Mangue, foi o que primeiro pautou o Mangue Beat quando a galera nem entendia, nem dava importância, nem era uma coisa ainda, né? Uhum. E aí acho que isso ajudou também, porque ele tem essa sensibilidade de, tipo, as pessoas mais jovens vão trazer coisas que podem não parecer importantes para mim, eu que já sou um cara, né, com a carreira formada, mas que é importante a gente dar Demais. para a Demais. cultura. E aí eu acho que isso ajudou muito também. Com certeza. Não, e tem outra coisa que você falou também dessa história do Recife, eu não sei se isso tem a ver com você começar a ver as coisas de outra forma, que Recife, historicamente, é uma cidade aberta para o novo. Né? Uhum. Sim, e eu tive contato com as coisas que estavam acontecendo lá, isso foi muito revelador para mim, pelos Uhum. outros críticos. Uhum. Quando outros críticos, assim, tem 10 anos de publicação, né? Uhum. Site importantíssimo, e teve 2 anos, acho que durante 2 anos, eles lançaram edições impressas da revista, e no lançamento tinha uns debates, assim, e as revistas eram temáticas, tinha revista sobre paisagem sonora, tinha revista sobre sei lá, o valor da música. E aí no lançamento tinha uns debates com o pessoal que escreveu, o pessoal que foi entrevistado, e ali eu comecei a sacar melhor, né? A conhecer as pessoas, a saber o que estava acontecendo, conhecer os lugares, né? Que se frequentava, que rolavam shows independentes e tal, lugares minúsculos. E aquilo foi muito revelador, assim, porque eu chegava no começo, assim, dessas coisas e não conhecia ninguém. Uhum. Aí depois comecei a chegar e conhecer todo mundo, passei a escrever para outra revista. E aí eu comecei a ter mais contato com o meu local mesmo, assim, e ativar meu olhar para as coisas que estavam próximas de mim. Uhum. Acho que isso foi E muito importante. isso você ainda estava no Jornal do Comércio. Isso, Tá? E isso. aí, ao mesmo tempo, tinha o teu editor que te dava essa abertura total. Então, traz o novo do mesmo jeito que ele já Sim. tinha Na sacado verdade, o isso dos Mangue outros Beat na críticos época dele. foi ainda um pouco antes do JC. Uhum. Antes de eu entrar no jornal mesmo, assim. Uhum. Mas, enquanto eu estava no JC, eu já estava escrevendo nos críticos também. Tá, mas aí num dado momento tu se liga nessa coisa local, que eu acredito que você já estava cobrindo, cena local, mas muito Sim, sim. nessa coisa de música independente, quem está circulando em que Isso. lugar e tal. E aí aos poucos você começa a ver, pelo menos, não sei se foi o funk, foi o começo da história, mas você começa a ver que tem uma música que não circula nesses lugares, né? Como é que foi Exato. essa ficha foi caindo? É difícil perceber exatamente quando, mas eu acho que tem a ver com é isso, assim, eu via funk bem antes e tal, eu comecei a ir ouvindo e comecei a fazer uma pesquisa jornalística nisso, a tratar disso jornalisticamente, ainda no Jornal do Comércio e tal. E foi sempre um incômodo mesmo, assim, quando você ia na festa, essas músicas não tocavam, e todo mundo conhecia, todo mundo sabia o que que era e tal, mas não se falava e tal. Ninguém Uhum. falava disso, nem jornalisticamente, nem as pessoas entre si, assim, discutiam como um fenômeno cultural. Uhum. E aí foi surgindo um incômodo, né? E aí surgiu um embrasado, eu consegui botar isso num espaço físico e mostrar para as pessoas. Isso foi impactante também, assim, você mostrar, fazer as pessoas ouvirem. Uhum. E a festa deu muito certo, era a festa mais popular desse espaço popular, tanto de maior número de gente quanto de perfil, assim, a gente de todas as classes e tal.
Era quando esse lugar que, assim, esses lugares de classe média mais brancos e tal, você via gente, muita gente negra, você via gente mais pobre e tal, universitário que não tinha grana pra nada, assim, tava lá, dava um jeito de ir. Inclusive, tem uma história bem curiosa do Embrasado, que foi quando a gente conheceu, a gente tava tocando, aí chegou um cara, assim, um cara que a gente via que não era daquele ambiente ali, né? Uhum. Tava com uma roupa mais simples, assim, negro, tal, veio falar com a gente. Ah, eu queria cantar aí. Eu, porra, a gente não tem microfone, então. Ele ficou o tempo todo falando, ah, quero tocar, quero tocar. Aí, beleza. A gente manteve contato com ele, conseguiu um número dele. E aí a gente combinou com ele de que a gente ia arrumar um microfone e na próxima festa ele ia cantar. A gente ia botar um beat, ele ia cantar. E aí, chegando próximo da festa, a gente tentando falar com ele sem responder mensagem nem nada. E aí, em um determinado momento, ele respondeu. Foi pelo Facebook até. Ele respondeu assim: foi mal, mano, tô preso aqui. E o cara foi preso. A gente, cara, como assim? Aí ele conseguiu falar, dentro do presídio, né? Falando que ele foi roubar um celular em Boa Viagem, área nobre, assim, de Recife. E foi pego, foi preso, né? Não era dessa vida, mas foi levado, assim, né, por Uhum. amigos e tal. E aí foi quando a gente, eu e Igor tomou muito mais essa frente até, de ir atrás de advogado popular e tal, pra soltar ele e tudo. E aí demorou, mas o cara saiu, aí quando ele saiu, ele apareceu lá na festa até, acho que ele até apareceu lá na festa, agradeceu a gente, tudo. Foi muito marcante isso. E ele Mas era ele MC, ele rimou? tinha... Oi? Ele rimou no fim ou não? Não, não. Ele disse que não queria. Quando ele foi nesse dia, ele não estava preparado, tá? Mas ele tinha uma música gravada, uma só, Uhum. um clipezinho. Isso até ajudou na defesa, né? E é isso, mostra. Eu começava, é muito preconceito, cara. Eu via gente, articuladores culturais importantes do estado, da cidade, falando assim, o brega funk, como se o brega funk fosse uma música que todo mundo faz sucesso automaticamente, vive bem, tem dinheiro e tal. Uma coisa muito preconceituosa e ignorante, cara, porque, assim, funk, essas coisas, tudo é igual, sei lá, futebol. Tem um jogador que faz sucesso, mas você conta nos dedos a galera que tá ganhando dinheiro e um jogador na várzea, assim, um monte, 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 monte. E esse caso me marcou muito, assim, me deixou muito claro isso, Uhum. né, de como você tem alguns MCs fazendo sucesso e tal, em Pernambuco nem é tanta grana, assim, aquele movimento. Uhum. E você tem esse cara que tá lutando para não ser preso, sabe? Total. Isso foi muito marcante. Mas isso você já estava frequentando as festas, já Tava, conhecia a já galera quando. tava, já tava, porque a festa que a gente fazia também foi um incentivo muito grande para pesquisar, para ir mais nos lugares, para ouvir mais e tudo. Uhum. Foi um incentivo muito grande. Mas quando você ia nessa onda jornalista para cobrir, ou você ia, não, vou curtir a Não, festa e ver qual é? não porque é, era até difícil arrumar gancho, tipo, uma festa que acontece todo fim de semana. Uhum. Mas eu ia pra me divertir mesmo, assim. Uhum. Me divertir e conhecer música. Eu gostava dos artistas do show, eram bons. Uhum. Inclusive é isso, tipo, cara, é incrível como essas paradas não entram nunca em, sei lá, listas de grandes shows, assim. Eu ficava, cara, o show mais foda que eu vi foi MC Troia no Baile do Poderoso em Recife, assim, do ano. E é isso, sabe? Uhum. Foda-se. Uhum. Não é Baiana System. E ao mesmo tempo tu começa a se ligar nessa coisa que não era simplesmente uma questão conceitual. Ah, não vou. Não é simplesmente a questão de resistência, a questão política, né? Que tem toda Uhum, uma pesquisa sim. sonora e um É, avanço sonoro também, né? eu ficava incomodado também com essa perspectiva social. Foi quando eu comecei a tratar disso jornalisticamente, ainda no Jornal do Comércio, porque eu percebia que as pessoas, o tratamento, via de regra, tem mudado isso, assim, tem Uhum. profissionais fazendo coisas bem legais e tal.
Mas o tratamento, no geral, era uma coisa condescendente, do tipo, a música dos pobres, assim, o cara está fazendo essa música aqui que é horrível, que fala palavrão e tal, mas ele está sei lá, alimentando a família, com isso ele foge da criminalidade. E aí as pautas eram, sei lá, quando estourava um hit, quem é fulano do hit e tal. E aí, o perfilzinho dele. E nunca ia pra coisa da música, e eu achava aquilo muito inventivo, ainda mais quando fui me aprofundando em música eletrônica, entendendo um pouco mais técnicas de música, assim, de produção. Eu achava aquilo muito, muito inventivo. Tanto quanto as coisas de eletrônica de vanguarda que estão na Wire, sabe? Cita um E exemplo, seja prático, que tem gente que está assistindo aqui que sabe exatamente disso que você está falando, mas tem muita gente que está. Tá, beleza, mas como é que isso, a batida do funk é tão inventiva quanto, sei lá, o começo da música eletrônica? veja só, o 150 BPM, que foi o movimento do funk do carioca, surgiu, o primeiro beat feito em 150 BPM foi o Polivox gravando o som de uma garrafa de Coca-Cola que o filho dele batia na porta do estúdio caseiro dele. Ele pega essa garrafa de Coca-Cola, equaliza e transforma numa batida que faz um baile de milhares de pessoas dançar. Uhum. Ora, o que é isso se não música concreta, né? Você se apropriar de sons não musicais e transformar eles em musicais. Além de que tem uma outra percepção do que da criação musical mesmo, porque não está lidando com melodia, não está lidando com harmonia, não está lidando com ritmo no senso formal musical, né? Mas eles estão discutindo outros parâmetros refinadíssimos de música. Tem a percepção temporal do som, né, que são a dinâmica das acelerações, do BPM, as frequências, a manipulação de frequências. O funk de Belo Horizonte, por exemplo, usa muitos toques agudos, e aí tem a ver com o espaço, o ambiente do baile, então tem uma espacialidade, né? Uhum. Tem a questão técnica também, como esse som soa nos paredões ou nos celulares, que as pessoas ouvem muito também, né, quando não estão nas Uhum. festas. Então, isso tudo eu achei muito fantástico, assim, uma ciência do som, né, que tem a ver com o dub, tem a ver com música concreta, com várias coisas de música eletrônica, né, aceleração também, e quebrava muito também. Eu fui pensando também em como tinha a fruição das pessoas era diferente da música eletrônica europeia americana, do house e do techno, por exemplo, né? Aquela batida repetitiva, né, que vai criando uma catarse coletiva, assim. Uhum. Era outra coisa, tem a ver com o aqui, o agora, assim, o corpo, uma coisa muito expressiva, muito no limite, quase, né? Uhum. E que tem tudo a ver, né? São as pessoas na periferia que muitas vezes não sabem como vai ser o futuro, tem um futuro incerto e precisam viver intensamente o hoje. Não, e conversa também com a questão não ocidental e não escrita também, né? Que tem a ver É, tanto com questão indígena quanto com questão da cultura oral, cultura africana, que também é solenemente ignorado porque não há tratados enciclopédicos sim. sobre essa produção. Ou quando tem, é sempre condescendente. E da perspectiva do produtor, é uma outra, como eu posso dizer, uma outra forma de aprendizado musical, né? Que passa não pela educação formal, mas por um letramento tecnológico, midiático mesmo, com as Uhum. plataformas de criação de som, né? Com Fruit Loops, por exemplo, né? Uhum. Software de produção de batidas, que é um programa também criado por gente que não é músico, né? Uhum. Ele foi criado justamente com uma certa jogabilidade, assim, para você fazer música como se você estivesse jogando um game, quase. E isso atravessou muito diversos gêneros musicais, não só o funk e congêneres, mas também
o rap americano, né? O Soulja Boy fez aquela Crank That nessa música com a demo do programa. E ele se orgulha disso. Tem vídeos dele dizendo: eu fiz essa música aqui em 5 minutos e vendeu não sei quantos milhões, sabe? Então é legal também pensar isso, essa democratização técnica, que também tem a ver com o governo do PT, né? Tem a ver com tudo isso Uhum. no Brasil, no caso Uhum. brasileiro. Claro. E ao mesmo tempo que você vai sacando isso no funk do Recife, você também vai sacando isso não só no funk em todo o Brasil, mas também em outras produções Uhum. periféricas que vão acontecendo. Como é que você vai juntando esses pontos aí que no fim das contas dá no Embrasado Primeira Festa? O Embrasado é ligado músicas brasileiras, né? No Volume Uhum. Morto já tem isso para mais coisas, assim, tipo, eu O volume escrevi um morto começa texto. quando? Boa pergunta, deixa eu ver. Tem texto na ponta da língua, cara. Eu acho que 2017, por aí. Uhum. Deve ter uns 4 anos, Uhum. mais ou menos. Começou primeiro como um arquivo, assim, as matérias que eu já fazia nos jornais, eu botava lá e botava uma versão maior, né, entrevistas completas e tal. E depois fui produzindo coisas só para ele. Uhum. Mas então, aí você vai no Volume Morto, tem um texto lá enorme, enorme, sobre todas essas questões que a gente estava falando, de música eletrônica, de técnica e tal, ritmo, sobre o DJ Diak, que é um DJ produtor do Mali, Uhum. que tá ligado a uma cena chamada Balani Show, que também é música hiper acelerada. E fui fazendo essas conexões muito naturalmente, na verdade, assim. Acho que eu fui entendendo muito bem como a gente... eu também tinha uma pesquisa já, um interesse muito grande por música de vanguarda, música conceitual, tudo isso, experimental, que chama, mas quando eu começava a olhar para o contexto brasileiro, eu entendia que eu tinha que questionar essa noção europeia de vanguarda, né? Uma coisa que está na frente e rompe com o passado, e essas ortodoxias do experimental, né, ligado somente à eletroacústica, né. Eu fui entendendo que o Bongá, um grupo lá da nação do Quilombo Urbano do Portão de Gelo, em Olinda, era muito vanguardista, muito experimental pela atitude deles de renovação e atualização das tradições deles, uma renovação constante, uma tradição viva, como eles mesmos falam. Uhum. E aí eu começo a fazer essas conexões meio que naturalmente, assim, eu não sei dizer exatamente quando, mas é a partir disso, assim, perceber que o contexto brasileiro, o Brasil é outra coisa, o Brasil é muito mais, as coisas são mais complexas, mais misturadas, e para a gente pensar esses fenômenos não dá para seguir a cartilha da Wire, a cartilha, né, do Pitchfork e afins. Claro. Tem que se enegrecer para pensar essas coisas, tem que ter um pensamento enegrecido, Uhum. indianizado, tudo mais. Mas tu acha que, olhando aí de onde você está hoje, dá para cravar que tipo há uma música periférica brasileira como um todo? O funk é essa música periférica, ou pelo menos é uma Uhum. matriz disso? É a música Eu mais acho. popular do Brasil, junto com o sertanejo? Queria que tu também falasse um Uhum. pouco sobre isso. Entendi. Eu discuti um pouco essas questões no mestrado que eu fiz e no outro texto que eu fiz agora para um livro, que vai sair não sei quando ainda. Mas é porque como que eu posso começar essa questão? Eu acho que a internet ela também colocou outros parâmetros, né, de mensuração de um sucesso musical, né? Uhum. Tanto é que se você for olhar a lista das músicas mais tocadas no rádio, não tem funk. Eu analisei assim de 2016 a 2019, o top 100 anual, que é divulgado pelo Instituto Crowley, e top 100 anual de 4 anos, né? 400 músicas. Das 400 músicas, 2 são funk, de Anitta. 2 são funk. Aí você pensa, porra, como? Se o funk é tão popular, se as pessoas, todo mundo conhece.
em porcentagem dá 0,5%, tipo, muito pouco. E aí você vai ver, comparar com o top 10 que o YouTube divulga todo ano, também nesse mesmo período, tem muito mais, acho que tem uns 20 e poucos, não, 20 e poucos, é quase isso. Top 100. Não, o YouTube divulga 10 anual, eles não divulgam o Aham. top 100, eles divulgam o Pois é, top mas o 10. 10 anual, qual a porcentagem? É Ah, 27%, tá, mais ou vinte e sete menos. por cento. Tá, tá, tá. É bem, é bem maior, né? Assim, mas é bem maior. Aham. Acho que tem uns 15 músicas, mais ou menos. É bem maior, mas é bem maior. E isso tudo muda muito com o governo do PT, assim, porque em 2013, por exemplo, é quando a classe C passa a ser a que mais detém computadores. E acho que smartphone também. Se o smartphone não era o primeiro, era tipo a segunda. Tinha muitos. Tava quase Uhum. equiparado. E aí, a causa disso é evidente. Os mais procurados no Google daquele ano, os 10 mais procurados no Google naquele ano, 3 eram MCs. O primeiro era o MC da Leste, que tinha sido assassinado naquele ano. É muito nítido, né, o que ocorreu, muito nítido. Que é basicamente, se você dá as ferramentas para as pessoas querem saber sobre elas. Vão narrar elas, né, também. Exato, também. O Condzilla, né, nasce nisso, né, tipo, fazendo os clipes dele. Inclusive, muito revolucionário, uma produtora especificamente de videoclipes. Não tinha isso até então, né? Os clipes eram produzidos por produtoras de vídeo em geral, que faziam coisas de publicidade, faziam filmes, tudo isso. Uhum. Imagina uma produtora de videoclipes específica de um gênero, né? Então, começa a surgir novos parâmetros, né? E é curioso porque surge à margem das gravadoras, né? Mas ao mesmo tempo é muito massivo, é enorme. Hoje em dia tem alguns artistas que têm conexões com gravadoras e tudo. Mas surge à margem, muita gente ainda está à margem fazendo suas próprias coisas, porque acaba ganhando mais, compensa mais até estar fora de uma gravadora. É quase que um mainstream paralelo, né? Uhum. E aí, mas ao mesmo tempo, muda muito de casos para casos, assim, tem contextos específicos. O Renan da Penha, por exemplo, um cara que é, ganhou o prêmio Multishow, né? A gente participou da votação, ganhou o prêmio Multishow, assinou um contrato com a Sony, vários seguidores e tal, fez um DVD numa casa de shows grande, tudo. É mainstream? É pop ou é underground? Porque, ao mesmo tempo, o cara tá sendo. Ele vai fazer uma live e é cancelada pela UPP. O cara é preso no processo absolutamente ilegal Uhum. e criticado até pela OAB do Rio. Tem umas questões assim, né? Pensa, por exemplo, também, outro exemplo, o Wesley Safadão, um cantor branco, né? Diferente de Renan da Penha, branco do Nordeste, que tem contrato com Ação Livre, que faz show, tem um cruzeiro dele de shows enorme. Mas aí ele vai gravar uma música com Anitta e Nego do Borel. Essa música é hit, fica nos mais tocados e tudo. Mas algumas rádios pop do Rio de Janeiro cortaram a voz dele da música. Nossa, caralho. Tocavam a versão só com Anitta e Nego do Borel. Então é muito sutil, né? Essas oscilações mesmo. A gente pode Aham. até pensar, de um certo modo, em centros periféricos e periferias centrais, né? Se você pensar o Safadão, talvez seria um centro periférico, né? Uhum. E o Renan poderia ser uma periferia central. Uhum. São coisas muito que mudam muito, né? Então eu acho que sim, eu acho que pensar uma música periférica é complicado, Uhum. mas a marca dela é justamente essa multiplicidade mesmo, essa diversidade. Uhum. Em determinado contexto, sim, eu acho que o sertanejo é totalmente música periférica, mesmo estando em grandes gravadoras, mesmo sendo a música hegemônica brasileira. Uhum. E, assim, acho que faz parte, assim. E a gente no Embraçado quer fazer isso. A gente vai discutir sertanejo, vai discutir o funk, vai discutir o reggae,
vai discutir o rap também, o trap, que também é outra coisa já tem uma certa ascensão, né? E que está Acho que tudo faz completamente parte. fora, né, do sistema. Mas ao mesmo tempo enorme, né? Tipo, Aham, aham. Não, e quando você cita tanto rádio quanto, não só YouTube, né, mas tipo, esses plataformas de streaming que tem tanto algoritmo quanto a possibilidade de você impulsionar se uhum, você coloca dinheiro, né? E as rádios também fazem isso, né? O quanto que né? esses números são efetivamente Uhum, populares de fato, né? O quanto que, e aí ao mesmo tempo as pessoas começam a ouvir com muita frequência e tem a lógica do jingle, mais do que do single, né? Tipo, de uhum. tanto ouvir, a pessoa acha que gosta daquilo, né? E falando de jornalismo, tem um certo modus operandi agora que é validar essas cenas periféricas e coisas do tipo, ou falar delas quando elas alcançam esses mais tocados do Spotify. Uhum. É, em certos pontos isso é problemático. Tem gente que faz isso muito bem. O Rodrigo Ortega faz um trabalho Sim, incrível, sim. incrível. Sou um grande admirador. É um E no cara que G1, sabe né? olhar no E no G1, G1, pois é, bem no foda. G1 ele sabe analisar, interpretar os números, tudo Uhum. e fazer uma análise a partir dos números. Mas também por isso estar se popularizando ainda mais, o mérito do trabalho dele que é incrível, também está se criando esse modus operandi de só olhar para aquilo e é péssimo porque a gente volta ao pior da indústria musical, né? Que é se legitimar com aquilo que já faz sucesso, mas também tem a ver tem muito a ver talvez com a crise do jornalismo de precisa dar o que faz sucesso porque as coisas por ele mesmo não vão fazer sucesso, né? Total, total. Sei lá, um artista como Barões da Pisadinha nunca precisou de veículo de imprensa e nem vai precisar. Uhum, uhum. Mas o jornalismo precisa que pessoas interessadas nele cliquem, né? Claro, claro. Ia te perguntar exatamente disso, já que você jogou nisso. Tu comentou antes sobre começar a ter uma posição mais crítica em relação ao jornalismo. Queria que você falasse Uhum. um pouco disso e também dessa crise que o jornalismo, especificamente o jornalismo que cobre música, né? Isso não é só esse jornalismo, mas todo jornalismo está passando por essa crise, mas por esse ponto de vista. Bem, a precarização do trabalho do jornalista e tal, isso tudo eu senti na pele, assim. E não é de hoje, Eu, né? Como você estava falando, teu é, pai mesmo já te deu já esse me toque. alertou. É assim, eu trabalhei 2 anos como estagiário no Jornal do Comércio, fiz coluna lá, de interina, fiz 2 colunas de música. Muito bem muito elogiado por leitores, por editores e tal. Não fui contratado. É, faço blog, assim, há tempos. Assim, eu sempre tenho que é a precarização, cara. A precarização tá todo canto. E sei que, assim, deixando a modéstia de lado, sei que não é por conta da qualidade do meu trabalho, porque eu sei que Claro, tem claro. repercussão. Uhum. Mas Tem um amigo meu que fala que é, modéstia é a qualidade de quem não tem nenhuma outra. é pior do que falsa modéstia, né? Pois é, não dá. Falsa modéstia é péssimo. É, é, mas eu, eu acho que essa precarização leva a isso, assim, a esses fenômenos. Mas, ao mesmo tempo, quando os jornais estavam bem das pernas, né, ou melhor, pelo menos das pernas, dos jornais e grandes redações, qual era a música que era pautada? O, sabe, eu nunca vi, por exemplo, o Mestre Barachinha em jornais grandes. O Mestre Barachinha é um cara importantíssimo da cultura do maracatu. Odete de Pilar, outra pessoa importantíssima, do coco. Muito pouco a gente viu disso, né? Entrevistei o Lazo Matumbi, que era um cara já conhecido e tal, mas nunca teve a projeção merecida. E era um cara que tinha ponte com Jimmy Cliff, tinha ponte com Gilberto Gil, Total. né? Então acho que não adianta só a gente falar que botar sempre a culpa na precarização Aham. do ofício jornalista.
falando sobre, você comentou essa coisa sobre O Lazo e tal, não tá não falando do era Lazo. só do tempo da precarização. E eu comentei que isso não é de hoje, né? É uma coisa Uhum, que, historicamente, né? É aquela velha história, quem é o pai da Bossa Nova? É João Gilberto ou Johnny Alves, saca? uhum. Tem uma Não série, dá pra gente colocar a culpa de todos os problemas do jornalismo somente na precarização. É uma saída muito fácil claro. e rasteira e mentirosa mesmo. Porque é Uhum, isso, quando essas coisas estavam no ar, ou estavam em alta, era a música que era pautada, né? uhum, E, é, e também não dá pra gente falar de precarização só no sentido de como é difícil o trabalho do jornalista, como é complicado, sem tocar no grande problema, a meu ver, pelo menos, que é a falta de pessoas negras e de fora do eixo Rio-São Paulo uhum, nesses locais, assim, uhum, né? São locais de poder e que não se abriram a essas narrativas, estão se abrindo um pouco mais agora, mas a gente ainda vê poucos profissionais, né, nessas posições, ocupando esses uhum, espaços. uhum. E esse movimento, de novo, volta aí a questão dos anos PT, né, que foi Uhum, crucial para ter uma coisa de sair dessa coisa de ficar só no Rio e São Paulo. Felizmente, manteve-se alguma coisa nesse sim. descida que a gente teve de lá até agora. E eu queria também que tu, além da questão do jornalismo, né, falasse justamente desse período aí pós 2013, que é quando o Brasil começa a desandar, e, ao mesmo tempo, a música começa a ser, aos poucos, vilanizada, a própria profissão, o artista como um todo e o próprio jornalismo cai nisso. Só que, ao Uhum. mesmo tempo, você tem uma resistência cada vez mais forte, né? Uma consciência melhor das pessoas em relação a isso. Você acha que não? Uma consciência melhor em relação ao que tu fala? Só. Por exemplo, tudo ficava concentrado no Rio e em São Ah, entendi, Paulo, são entendi. só brancos, são só homens. Entendi, entendi. Isso já não é mais não voltou, não regrediu tanto, pelo menos. Sim. É, né? É louco porque é duplo, né? Uma coisa e aparentemente contraditória, né? Ao mesmo Uhum, tempo em que você tem o golpe e toda esse desmantelamento mesmo das instituições democráticas, você tem essa afirmação, digamos, identitária, por falta de um termo melhor no momento, muito forte, né? uhum, uhum. E é incrível, é muito. Eu acho até difícil de falar, porque são coisas aparentemente contraditórias, né? E opostas. Mas não é Mas eu acho que justamente por isso, quanto a coisa vai ficando mais extrema para o lado reacionário, mais o lado progressista fica mais extremo também, para justamente bater de frente nisso? talvez por isso talvez justamente por isso o PT tenha sido vilanizado por, entre outras coisas, fazer acordos, por fazer política, né? Que Exato. é fazer concessões. Não dá para a política é moderada, né? Acho que o Negro Lula fala isso. A política é Uhum. moderada por definição. Você Claro, tem que ser claro. moderada. A política institucional, claro, né? Uhum, uhum. O, e acho que os artistas também foram muito vilanizados porque muitos também se oporam a isso, né? Muitos artistas falaram no golpe. Eu acho que eu vi até mais artistas falando no golpe, dizendo isso é golpe e se posicionando claramente, do que eu vi gente, professores mesmo da universidade. Com certeza. Isso foi muito forte para mim, assim. Jornalistas. Mais do que, sim. Uhum. E isso foi muito forte para mim. Eu acho que e, e perigoso de certa forma, não perigoso, mas problemático para os jornalistas, porque passaram a entrevistar muitos artistas também só para ser a voz da Total, política, né? E não como artistas, né? total. Talvez até num
querendo que eles falem o que você não sente coragem, não se sente livre para falar, né? Total. Mas acho que a gente perde também com esse tipo de abordagem. Com certeza. E voltando a falar sobre a questão do jornalismo, outro ponto, enfim, a gente pega aí, eu sempre cito uma passagem que aconteceu comigo, que depois que eu saí da editora Globo, eu pensei, pô, já tinha uma passagem pelo Estadão, tinha escolhido não trabalhar na Folha, não trabalhar na Abril, e pensei, pô, então é isso, se eu quiser ser jornalista, eu vou ter que trabalhar para essas 4 famílias ou ficar fazendo publicidade disfarçada. E aí me cai uma ficha que não, eu já tenho o meu veículo, que é o trabalho sujo. Só que o trabalho sujo era exatamente como era o volume morto, uma coisa que eu fazia muito mais como um hobby, para colocar as coisas que eu estava fazendo, exatamente isso. Ah, tem uma entrevista que não coube no jornal, a íntegra entra lá, e eu falei, putz, é isso, esse é o meu veículo. Só que aí me caiu uma ficha que, tipo, pô, então eu vou ter que viver o tempo todo funcionário de alguém, né? E aí compara com outras profissões e, pô, o cara quando começa a trabalhar com um escritório de advocacia, ele está trabalhando, mas a intenção dele é ter o seu próprio escritório, o médico, o Você seu próprio sócia, né? consultório, exato. E o jornalismo parece que cria uma ilusão, parece não, cria uma ilusão de que você não pode ser dono do seu próprio negócio. Basicamente porque o golpe de 64 foi lá e matou todas as redações que não eram favoráveis ao golpe. Né? Você vai ver por que Folha, Estadão, Globo e Abril são veículos que foram aplaudiram o golpe de 64 e foram, por conta disso, beneficiados diretamente. E a gente tem essa ilusão de que o jornalismo só acontece nesses lugares. Aí tem uma coisa que acontece depois, por consequência disso, que é a criação desse formato assessoria de imprensa, release, e junto com a precarização do jornalismo, que, como você citou e eu reforço, é muito conveniente falar que jornalista não tem condição de trabalhar direito e tal, e aí fica todo mundo trabalhando 12 horas sem parar numa redação, cobrindo todos os tipos de assunto, sem poder ir para a rua, sem poder... Eu não lembro quando foi que eu vi isso, acho que foi, sei lá, 2001, 2002, que era tipo 70% dos jornalistas no Brasil são assessores de imprensa. Sim, Isso, aí você pensa em, beleza, então quer dizer que 30% fazem jornalismo. Não, 30% recebem as matérias prontas do assessor de imprensa, né? Sim. Desses 30% é uma quantidade pequena que... E aí não estou nem falando que é preguiça, tem isso, claro, mas tem gente que gostaria de escrever grandes matérias, poder se dedicar 2 semanas para conversar com uma determinada pessoa, só que não dá, saca? Não tem condição, porque está fazendo 15 matérias ao mesmo tempo. E ganhando pouco, né? E aí relativamente pouco. Você está agora nessa situação, queria juntar tanto isso que eu falei, quanto o papo que a gente estava comentando antes sobre a vilanização tanto do jornalismo quanto do artista, você está criando aí a sua redação. Que acho que, por enquanto, não tem um espaço físico, né? Mesmo por motivos óbvios. Vocês têm intenção, passando essa porra de coronavírus, de ter uma redação? Acho que não. Pelo menos por enquanto, não. Por ser uma equipe pequena. Eu adoraria que a gente conseguisse financiamento e pudesse montar a redação com mais gente. Adoraria. É ótimo, né? O ambiente da redação é do caralho. É muito bom. Falta. Não... Assim, a gente é pequeno, assim, independente e pequeno não porque a gente quer, porque não tem condições de ser grande mesmo. Queria eu montar um site imenso, botar gente para trabalhar. Conheço pessoas que adoraria pagar para escrever. Mas assim, você está fazendo isso. Não custa lembrar. Você não é um site pequeno mais. Quando você transforma, não é o volume morto, não é um podcast. É um portal de cultura periférica no Brasil todo, que você está, inclusive, fomentando novos jornalistas. Então, de um jeito ou de outro, você está fazendo isso, né? Não plenamente como você gostaria. E o ponto que eu queria colocar é isso. Você está levantando essa música periférica num momento em que a periferia tem sido cada vez mais vilanizada, a arte tem sido cada vez mais vilanizada, o jornalismo tem sido cada vez mais vilanizado. Você sente aí uma parada que é uma missão mesmo? Você
É uma missão política isso que você está fazendo? Eu não gosto de falar missão porque também não quero parecer que, tipo, dois meninos de Recife, tipo, querendo, né, salvar Não, tudo. mas eu digo missão no Mas eu sentido de vejo, algo que vem de dentro, não no sim, sentido de um sim, modelo de negócios. eu diria uma paixão, sabe? Assim, Sim. é um comprometimento e uma paixão, Uhum, que é o que me guiou desde o começo, assim, desde quando eu decidi que queria ser jornalista de música. uhum. Porque tem isso, a gente vai estar, a gente também, além disso de chamar o jornalista, a gente vai fazer intercâmbios culturais, a gente vai pegar artistas dessas cinco cidades e botar eles para gravar e Ah, sim. fazer uma Uhum. música entre si. Vai dar uma oficina de redação jornalística para o ensino médio de escola pública, jovens de ensino médio. É uma vontade de fazer Uhum. e a gente leva a sério. Tipo, não é uma redação enorme, mas a gente leva a sério. E é o que eu falo, assim, a gente não é o primeiro, nem vai ser o último. Tem um monte de iniciativas aí tão importantes quanto, né? Outros críticos, mas tipo, jornalismo no geral. A agência pública é fantástica, né? Em Recife tem a Retruco também, incrível, incrível, incrível. E é isso. Agora, tem a questão também disso, da gente formar a nossa própria redação e tal, que é como se sustentar, né? Tipo, você tem o trabalho sujo, eu tenho o volume morto, mas eu pelo menos não vivo do volume morto. Não, Você vive do trabalho sujo? Também não. não. A Eu gente tô tem que, nesse tentando fazer isso agora justamente com essa coisa do YouTube. uhum, tem Mas que ir criando formas de se sustentar, assim. E que também é o que muito artista faz. Quando eu fiz meu TCC, o meu TCC era uma biografia, assim, do Paulo Bruschi, que é um artista, multiartista lá de Recife, um cara que lida muito com artes visuais, assim. E ele vendeu a primeira obra dele, acho que com 40 anos. Hoje ele, tipo, é homenageado na Bienal de Cuba, tem um pavilhão, tem uma sala só dele na Bienal de Veneza. E eu conversando com ele foi uma grande lição, assim, porque ele dizia, cara, eu sabia que meu trabalho artístico não ia dar grana, mas eu queria fazer. Então, eu procurei um emprego que eu conseguisse viver, me sustentar e fazer as minhas coisas em paralelo. E aí ele era funcionário público do INAMPS, que era tipo o equivalente a uma secretaria de saúde. Era um órgão de saúde, não lembro INPS. exatamente qual. INPS. É, É isso, é. não, que era o jeito que se pronunciava INPS. E E aí ele, tipo, trabalhava, fazia o dele ganhar dinheiro, mas a vida toda dele era produzindo obra, sabe? Então é também não misturar, né? Não pensar que o seu trabalho te define e não ficar intimidado por isso, até se estimular, né? Uhum. Claro que pra gente que é da classe média, a gente tem esse privilégio, né? De conseguir um trabalho que não ocupe tantas horas dos nossos dias, mas falando justamente como classe média, acho que como um jornalista de classe média que busca essas alternativas e tal, acho que tem a ver com isso. Eu tô na academia, eu entrei no mestrado não necessariamente porque eu queria. Sim, eu queria fazer pesquisa acadêmica, mas talvez não fosse fazer naquela hora. O que aconteceu foi problema de grana, precisava ganhar dinheiro, né? Eu ia ficar desempregado, meu pai tinha acabado de ficar desempregado, minha mãe é autônoma e estava num momento de muita baixa, precisava ganhar dinheiro, fui pro mestrado, e aí emendei um doutorado, tipo, não teve nem tempo entre um e outro, precisava ganhar dinheiro, estou ganhando com a bolsa, né? Me Uhum. sustentando com as bolsas acadêmicas. E é isso, acho que meio que o jornalista que não quiser ou que não encontra espaço nos grandes veículos, vai ter que dar algum jeito de buscar uma forma de se sustentar e fazer o trabalho por hobby, porque em alguns momentos vai surgir trabalhos remunerados por causa das coisas que você faz por paixão. Uhum. Uhum. Mas aí você comentou, tem uma série de exemplos de jornalismo. Eu acho que o jornalismo independente brasileiro está muito bom, se você compara com o Sim. que era 10 anos atrás. É notório, cara. Você vê a entrevista do Emicida no Roda Viva. As melhores perguntas são feitas pelas pessoas
da mídia independente ou especializada, né? O Pedro, esqueci o sobrenome dele agora, no Pedro do aquele site Alma Preta, Sim, eu também não lembro. deu um show, assim, é o cara que melhor se coloca ali. Uhum. Então, assim, é notável, né? Como esse tipo de jornalismo é importante e tem pessoas ali que estão pensando todo esse panorama. Uhum. E a gente ainda tem esse vício de linguagem, né, de chamar as empresas de comunicação de grande mídia, né, porque tem uma tradição de ter um alcance grande também pela quantidade de dinheiro que eles conseguem Sim. arrecadar para isso, mas tipo, sinceramente, é uma coisa que eu, sei lá, dava curso sobre o ecossistema da música há 5 anos atrás e já comentava isso, que era uma coisa que, tipo, você vai. Por que você quer aparecer na Ilustrada? Por que você quer aparecer na capa de um determinado caderno, sendo que isso não vai fazer você vender um disco a mais ou um ingresso a mais de show? Então já não tem o impacto que tinha. Mais ou menos, né? Porque, assim, não vai trazer venda, mas para esses artistas do setor mais independente, né? Uhum. Alternativo, digamos, sem ser a galera da periferia, sair nesses veículos é importante para você fazer um clipe e você concorrer a um Claro, edital, claro. Uhum, né? uhum. Tem esse valor, Mas esse status. mas era outra coisa, né? Antes você Sim, tinha uma coisa do jornalista que está ali no caderno de cultura, descobrir um artista, vir um show e falar: esse cara é foda, botar na capa e esse cara ser contratado por uma gravadora e gravadora, depois. assim, Pois é, isso, sim. essa força já não existe. É muito mais Mas uma ainda coisa de. continua tendo essa hierarquia aí, né? Sim, Porque se você botar uma banda que vai concorrer a um edital, vai colocar que saiu no volume Moça é um trabalho sujo ou vai colocar que saiu no Globo, né? Tipo, então, ainda, porque assim, no ano que eu comecei a trabalhar como curador lá do Centro Cultural São Paulo, né, para quem não sabe, da Prefeitura de São Paulo, foi justamente o ano em que começaram a aceitar, porque aí tinha toda uma série, um quesito, um monte de critérios pesados para questões burocráticas. A burocracia da Prefeitura de São Paulo sim. é uma das mais complexas do Brasil, isso aí várias pessoas de vários lugares já me falaram. E aí, para você justificar que o artista pode tocar no Centro Cultural São Paulo, tem uma série de critérios, e um dos critérios é o clipping, né? Por que esse Uhum. cara aparece? E até o ano antes de eu começar, só se aceitava matérias feitas por veículos impressos. Tipo, Uhum. mesmo se fosse no G1, não dava para entrar. Aí, no ano que eu entrei, beleza, a gente pode considerar a matéria que sai em site. Eu falei, bom, então não vou ficar só olhando para os grandes sites, saca? Então, Sim. teve artista que tocou no Centro Cultural que eu usei, inclusive, coisa que saiu no volume morto, saca? Uhum. Então, é uma coisa que a gente está vivendo, né? Como a gente está no meio dessa história, dá a impressão que, não, isso não vai mudar nunca, mas já está mudando. Sim. E se a gente pensa que eu estou falando de 2010 para 2020, tá certo que a gente tem aí um período tenebroso aí pela frente, mas eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ter essa Então, grande imprensa tende a diminuir ainda mais e essa nova imprensa independente tende a ficar cada vez mais forte. eu acho ótimo. Eu não sabia dessa história. Eu fico feliz até de estar rolando essa abertura mesmo, né? De possibilidade. E é isso, eu espero que passe a ter o mesmo valor, porque os artistas, assim, muitas vezes preferem uma entrevista para esse tipo de sites especializados do que para um grande jornal, que é uma entrevista mais neutra, né? Mais. Não, funcional, digamos, né? E ao mesmo tempo acho que tem uma outra coisa que é quem vai ler. E aí Tem isso eu também. vejo os Sim, próprios claro. artistas comentando isso, assim, que tipo as pessoas só sabem que eu saí no jornal se eu publico. Se eu coloco nas minhas redes sociais que fui entrevistado por fulano e tal, aí o cara sabe. Mas Uhum, não tem o impacto que tinha porque as pessoas simplesmente já não acompanham, né? uhum, sim. GG, a gente podia ficar falando ainda mais um tempão, mas eu queria encerrar esse papo aqui. Primeiro, eu queria saber, agradecer pelo teu tempo, claro, e queria saber se tem alguma coisa que está faltando em relação ao Embrasado. Você falou de algumas iniciativas que vocês já estão fazendo, mas tem alguns outros planos. E também queria que você Uhum, falasse, desse aí um conselho, já que você é um jovem veterano, já dá para falar assim, para quem quer trabalhar com música. Eu quero trabalhar com música, quero trabalhar com jornalismo. E aí?
É, pô, muito obrigado, Matias, pelo convite, assim, oportunidade de falar das minhas coisas, do meu trabalho. É, o Volume Morto e Embrasado, tá tudo você pode acompanhar tudo nas redes, assim, o Instagram e Twitter, @o Volume Morto, e o Embrasado, @portal Embrasado, sempre em todas. E, cara, conselho, eu acho que é a mesma coisa que falaram pra mim, assim, é difícil, é difícil, é complicado, você talvez não ganhe dinheiro fazendo o que você gosta, mas você pode buscar alternativas para você se sustentar, buscar um emprego, um emprego de gente grande, e você pode ir fazendo as coisas que você ama, por paixão mesmo, e isso vai te satisfazer, isso vai te deixar feliz, e pode até te dar dinheiro, assim, em alguns momentos. Porque as pessoas que gostam de música, elas vão atrás de quem também gosta de música e quem está falando coisas com propriedade. Então, por mais que por um tempo pareça que você está sozinho, que ninguém liga, em algum momento chega, sabe, as pessoas interessadas. E seu trabalho pode te render frutos. Demais. E É isso. Embrasado 2020, 2021? Mais alguma coisa além do que você já falou? Não, acho que é isso, assim, essas coisas que eu falei da convocatória pública para chamar todo mundo, para chamar os profissionais, Isso já tá rolando? isso vai rolar semana que vem, acho que quando sair já deve estar no ar. Tá. E é isso, todos os detalhes estão lá no portal, brasado.com.br e no Instagram. Maravilha. E aí tem também a história do ensino médio. Isso, mas aí isso não é aberto porque a gente vai fazer em parceria com as secretarias de educação dos E municípios. a história das parcerias. Das parcerias, né? A gente vai fazer isso, os intercâmbios culturais, como a gente está chamando. A gente vai fazer isso também mais para frente. Vai virar um CDzinho, mas por enquanto a gente ainda não selecionou os artistas. Mas é 2020 ou para ano que vem? Acho que vai sair tudo no CDzinho, acho que ano que vem. Massa. GG, sempre um prazer falar contigo. Demais aí Pô, que é esse isso. papo todo. Obrigado, mas Vamos falando aí. Até já. vamos sim. Valeu.